Você já parou para pensar na intensidade com que você busca aquilo que deseja? Quando queremos algo de verdade, não medimos esforços. Viramos noites, fazemos sacrifícios, abrimos mão de conforto, tudo em nome de um objetivo. Seja um casamento dos sonhos, uma casa própria, uma conquista profissional ou um momento especial com a família. Nós nos entregamos completamente. Agora imagine por um instante se essa mesma intensidade fosse direcionada para Deus. E se você buscasse a presença de Deus com a mesma fome, a mesma persistência e a mesma determinação com que você corre atrás dos seus sonhos? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. E eu já te convido. Fique até o final, porque essa mensagem pode transformar a forma como você ora e se relaciona com Deus. E se ela tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. A busca intensa por Deus. Você já percebeu como nos esforçamos ao máximo quando queremos algo? Nós nos esticamos até o limite. Fazemos o impossível se tornar possível. Trabalhamos dia e noite. Economizamos, planejamos, lutamos. Talvez você já tenha feito isso por um casamento especial, ou pela casa dos seus sonhos, ou para iniciar um negócio, ou para ser reconhecido no seu trabalho, ou até para proporcionar um momento inesquecível para a sua família. Agora pense comigo, e se você aplicasse essa mesma energia na sua busca por Jesus Cristo, e se você tivesse essa mesma dedicação na sua caminhada com Deus, imagine o nível da presença de Deus na sua vida. Imagine a intensidade da unção sobre você. Imagine o quanto sua vida espiritual seria transformada. Gênesis capítulo 32, versículos 24 a 28. E Jacó ficou sozinho, e lutou com ele um homem, até ao romper do dia. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. A intensidade de Jacó. Imagine essa cena. Jacó lutando com Deus, no escuro, com dor, cansado, ferido, e mesmo assim, ele não soltou. Ele lutou a noite inteira. Por quê? Porque ele tinha fome de Deus. Ele queria ser abençoado. Mas mais do que isso, ele queria ser transformado. Alguns estudiosos dizem que nesse contexto, ser abençoado significa ser mudado. Jacó queria mudança, e ele teve ousadia suficiente para pedir isso. Agora eu te pergunto, você tem essa mesma fome? Você tem esse desejo ardente de se aproximar de Deus? Você está disposto a perseverar, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando parece difícil? A importância da oração persistente. Muitas vezes nós deixamos de orar como deveríamos, por dúvida, por culpa, por causa do pecado, mas Deus se agrada de orações sinceras. Sim, Ele já sabe de tudo, sabe do que você precisa antes mesmo de você falar. Mas Ele quer que você vá até Ele, que você peça, que você busque, que você bata a porta, porque isso demonstra fé, demonstra a confiança de que Ele pode e quer agir. Ensino de Jesus sobre persistência. Em um ensinamento, Jesus fala sobre um homem que vai até a casa de um amigo no meio da noite pedir pão. No início, o amigo não responde, mas por causa da insistência, ele atende. Essa é a chave. Persistência. Continue pedindo, continue buscando, continue esperando. Deus não muda, mas a sua fé é parte do processo. Fé em meio às lutas. Existe uma verdade que você precisa guardar no seu coração. A vida é uma batalha. Há momentos de alegria, sim, mas também há momentos de pressão, dor, confusão e ataques invisíveis. O mundo pode parecer caótico. Sua vida pode estar cheia de desafios agora mesmo. Problemas são reais. Aflições são reais. A guerra espiritual é real, mas há algo ainda mais real. A presença de Deus dentro de você. Mesmo quando você se sente pressionado por todos os lados, você não está destruído. Mesmo quando se sente confuso,
você não está perdido. Mesmo quando tudo parece difícil, você não foi abandonado. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, o poder que habita em você. Preste atenção nisso. Aquele que está em você é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer ataque, maior do que qualquer força maligna. Esse maior tem nome, Jesus Cristo. E se você realmente acredita nisso, tudo muda. Você passa a enfrentar as batalhas com confiança. Você não se desespera facilmente. Você não perde a fé diante das dificuldades. Porque você sabe, a vitória é certa quando Deus está envolvido. Sobre os ataques. Sim, o inimigo pode tentar te atingir. Ele pode planejar, acusar, confundir. Mas existe algo que ele não pode tirar de você. A sua esperança em Jesus Cristo. E quando você entende isso, você se torna firme. Salmos capítulo 5, versículos 1 a 12. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera a minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. Ao homem sanguinário e enganador o Senhor aborrecerá. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque na boca deles não há fidelidade. As suas entranhas são verdadeiramente malícia. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, rodeá-lo, hás da tua benevolência como de um escudo, a verdade sobre a guerra espiritual. Existe algo que muitos ainda não entenderam. Nem toda luta é física. Muitas batalhas são espirituais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso significa, nem tudo que acontece é apenas humano. Existe uma dimensão espiritual em ação. E nesse tipo de batalha, você não vence com força, você vence com oração. Um chamado à oração. Por isso, eu te encorajo hoje. Ore. Ore mesmo quando estiver cansado. Ore mesmo quando não tiver vontade. Ore mesmo quando tudo parecer difícil. Porque você precisa de força. Você precisa de proteção. Você precisa da intervenção de Deus. Alguns precisam vencer inseguranças. Outros precisam de restauração familiar. Outros precisam de libertação. E tudo isso começa com oração. Princípio poderoso. Guarde isso. O tamanho da sua oração precisa acompanhar o tamanho da sua batalha. E a nossa batalha é contra o inimigo. Oração profunda. Pai Celestial, coloca dentro de mim um desejo verdadeiro de te conhecer mais. Enche o meu coração com uma fome que não pode ser saciada por nada deste mundo. Dá-me um apetite espiritual, um desejo ardente pela tua presença, maior do que qualquer necessidade física. Senhor Jesus, tu és o pão da vida, a água viva, a fonte de todas as bênçãos. Que eu te busque continuamente, que eu caminhe contigo, que eu cresça em ti. Não me deixes aceitar uma vida espiritual rasa. Eu quero mais. Eu quero a tua glória se manifestando na minha vida. Senhor, eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço ou penso. Não porque eu mereça, mas porque a tua graça é abundante e o teu amor é incomparável. Pai, assim como Jacó lutou contigo, eu também quero perseverar.
Mesmo quando estiver cansado, eu vou continuar. Mesmo quando não entender, eu vou continuar. Mesmo quando tudo parecer silencioso, eu vou continuar buscando a tua presença. Dá-me paciência, Senhor. Dá-me perseverança. Dá-me um coração firme. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Entrega total. Deus, eu não venho diante de ti com exigências. Eu me rendo. Que a tua vontade seja feita em minha vida, mesmo quando eu não entender, mesmo quando for difícil, mesmo quando não for do meu jeito, porque eu sei que o Senhor vê o que eu não vejo, que o Senhor prepara o que eu nem consigo imaginar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Purificação e transformação. Senhor, move-te poderosamente na minha vida. Remove tudo aquilo que não vem de ti. Afasta de mim tudo que não te honra. Qualquer amizade que me afasta de ti, remove. Qualquer hábito que me enfraquece, quebra. Qualquer coisa que tente ocupar o teu lugar, destrói. Eu escolho te colocar acima de tudo. Acesso à presença de Deus. Senhor Jesus, eu me aproximo de ti com confiança, não por quem eu sou, mas por aquilo que tu fizeste por mim. Tu intercedeste por mim, tu pagaste o preço pelos meus pecados, e por isso hoje eu posso me achegar a ti. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que fui impaciente. Perdoa-me quando duvidei. Ajuda-me a perseverar, ajuda-me a continuar orando sem cessar, mesmo na espera, mesmo no silêncio. Mesmo na luta, eu não vou desistir. Eu vou continuar até o amanhecer. Obrigado, Pai, porque tu ouves cada oração. Obrigado porque estás trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Molda-me, fortalece-me, transforma-me. Faz de mim alguém mais obediente, mais fiel e mais dedicado a ti. Eu te entrego tudo, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa de força hoje e escreva nos comentários: eu não vou desistir de buscar a Deus. Isso fortalece a sua fé e também alcança outras vidas. E se você quer começar seus dias com mais paz, mais direção e mais presença de Deus, continue acompanhando.